E aí eu vou falar desse tema aqui, livre como devo ser. É um tema que, assim, eu estava olhando ali a missão da nossa igreja, que tem alguma coisa de liberdade, tem alguma coisa de chamar as pessoas para Deus. A nossa missão também é ser livre em Deus, em Cristo Jesus. E houve um tempo que eu não era livre. Houve um tempo antes que eu não tinha essa liberdade em Cristo. E às vezes a gente trabalha no nosso dia a dia e temos algumas atitudes que não são de filhos ou de filhas, que não são de ser livre como devo ser. E houve um tempo que eu vendia, eu me lembro com meu pai, consórcio. Até o pastor Joaquim também já vendeu consórcio, ele sabe o que é isso. Consórcio é uma coisa que você adquire para, né, Paulo? Para depois você é uma poupança forçada, pode você comprar caminhão, carro e etc. E aí meu pai e eu vendíamos caminhão, consórcio de caminhão. E a gente ligava para as pessoas e íamos lá para o interior marcava aqui e disse, Marcelo, tu vai lá no interior, tira a venda e fica a semana lá todinha. E aconteceu que uma vez foi lá para Petrolina, 12 horas de viagem. Saí daqui, uma viagem cansativa, saí daqui um dia anterior de noite, cheguei lá 7 horas da manhã. Aquela ansiedade, né? O cliente era lá da Ceasa. Chegando lá, meus amigos, eu era novo, acho que eu tinha uns 17 a 18 anos, acho que 18 a 19 anos, novo ainda, e o cara chegou lá, sentou, opa, seu fulano, tudo bem, é um consórcio que o senhor queria adquirir, tal, disse, olha, peraí, só um minutinho, ele disse, tinha uma gaveta assim, eu sentei na frente dele, ele tirou a gaveta, botou uma arma em cima da mesa. Eu digo, o que esse caba quer com essa arma? E aí, meu amigo, já não fui mais o mesmo, né? Atemorizado naquele momento. Aí eu digo, rapaz, o que esse caba quer? Aí na minha mente eu disse, eu quero sair daqui. Mas eu também não vou sair daqui tão rápido. Porque senão, se eu correr aqui, imagina, né? Aí eu comecei não, porque o senhor não quer o consórcio, não quer mais não, é uma coisa boa, né? Aquele negócio todo. E tinha um capanga dele atrás de mim aqui também, quer dizer, qualquer movimento em falso já era. E aí eu daquela forma, fiquei completamente tomado pelo medo, mas eu não quis demonstrar isso. E aí consegui sair. Meus amigos, minha perna tremia igual a vara verde, batendo. Eu andei tão rápido nesse dia que eu saí sem rumo. Eu não sabia nem para onde eu ia, eu só sei que eu andei. Eu andei sem rumo, porque estava totalmente tomado pelo medo, né? E o que eu digo assim, que tem uma palavra maravilhosa na Bíblia. Não sei se vocês já se lembraram dessa palavra. Que eu convido a vocês a abrir em Romanos capítulo 8, verso 15. No meio dos nossos medos, a palavra declara que não recebeste o espírito de quê? De escravidão. Vamos ler isso aqui? Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor. Mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Não recebeste outra vez para estardes. Outra vez? Que outra vez é isso? Eu quero focar nisso. Nós somos livres, não somos mais escravos do medo. E por isso não temos mais que viver atemorizados. A nossa mente tenta nos escravizar, mas nossas emoções seguem os nossos pensamentos. Veja, eu estava livre daquela situação. Eu já tinha saído daquele cliente. Mas a minha emoção, ela estava ainda aprisionada ao medo. Eu estava aqui, ali tomado, gerando sentimento de ansiedade, de pavor, de pânico. Isso nos leva a experimentar uma vida sem paz e sem segurança. Mas que Deus nos dá é uma vida de paz, de segurança em Deus, em Cristo Jesus. Amém? Isso acaba nos aprisionando ao medo, porque escolhemos fixar os nossos pensamentos nas situações ao invés no Deus que já nos libertou do medo. Agora eu vou passar para vocês alguns pensamentos
que já temos, mas eu queria enfatizar como podemos superar esses pensamentos paralisantes do medo. O meu desejo é que você saia daqui completamente diferente e pela palavra de Deus. Diferente como? Lembrando a vocês que vocês são livres em Cristo. Amém? Lembrando a vocês que vocês são sarados, libertos, amados por Deus, livres. E o primeiro posicionamento que eu queria passar para vocês, para que vocês lembrem, é o posicionamento de filho. Diga, posicionamento de filho. De novo, posicionamento de filho. E nosso cotidiano, a gente acabou de sentar à mesa, e eu vou aqui sentar nessa mesa aqui também, né? E vou mostrar para vocês uma dinâmica muito boa. Olha, aqui tem 2 pratos, e aqui eu vou colocar um dos pratos. Que coisa interessante, né? A pessoa, o que Marcelo vai fazer com um prato, com comida? Eu não quis trazer uma comida aqui que seja real, mas quem gosta de macarrão, olha que beleza. Depois que botar no molho, é algo maravilhoso. Deixa eu deixar aqui em cima. Aqui é o que nós vemos. Mas as situações vão tirando a nossa paz, as situações que vão tirando a nossa visão, até chegar ao prato sem nada. O que significa esse prato aqui? Significa que não tem nada aqui, literalmente. Mas quem crê em Cristo sabe que tem a vida eterna. Sabe que tem esperança. Sabe que o futuro da provisão de Deus vem. Essa é a diferença. Daqui a pouco esse prato pode ficar até assim. Há situações que a gente não tem algo a pagar financeiramente, uma situação familiar, uma doença, mas livre eu sou em Ti. Esse prato aqui está à minha vista sem nada. A minha vista não tem cura. A minha vista eu não consigo pagar. Mas se eu tenho fé em Deus, eu tenho uma nova vida em Cristo. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E Deus opera. Mesmo sem Ele operar. Mesmo sem Ele encher. Eu creio que o Senhor está aqui na minha vida. E esse prato, mesmo sem ter nada, eu tenho. Mas Marcelo está dizendo que não tem alguma coisa aqui. Eu creio, meu irmão. Eu creio. Eu creio que Jesus ressuscitou. Eu creio que Ele vive. Eu creio que Ele está aqui. Porque eu sou igreja. Diga, eu sou igreja. Então você é livre. O posicionamento de filho tem uma mente de Cristo. Eu vou contar uma história para vocês agora também, que tem na palavra de Deus. Que está em Lucas capítulo 15, verso 14 ao 20. Posicionamento de filho. Se você puder abrir a palavra de Deus. Diz assim, é uma parábola tão conhecida. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome. Diga, grande fome. Em toda aquela região, ele começou a passar necessidades. Por isso foi empregar-se como cidadãos daquela região. E que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Olha, essa parábola é a parábola do filho pródigo. Que o filho pegou toda a herança, a parte da herança dele, e saiu. E disse, olha pai, eu quero a minha herança, eu vou investir, eu vou sair da tua presença e vou fazer o que eu quero, eu vou ganhar muito dinheiro. E aí ele saiu da presença do pai. Foi lá, gastou tudo que tinha, e aí começou, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome. Espera aí, enquanto ele tinha, estava tudo em abundância naquela cidade. Depois que ele gastou tudo, houve uma grande fome. Que coisa interessante. Quer dizer que todos agora não tinham nem para
oferecer a ele. Ele não tinha guardado nada, gastou tudo. E aí ele conseguiu um emprego de cuidar de porcos. Era a única coisa que apareceu naquele momento. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam. Veja, ele queria comer a comida dos porcos, mas ele não podia. Os porcos tinham a comida, mas ele não tinha nem a comida dos porcos. Ele viu o quê? O prato seco, sem nenhuma perspectiva. E aí, eu creio que ele passou um tempo ali, com uma fome, até que então, veja o que aconteceu. Ele queria que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. E estando ainda longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que ele caiu em si. Ele olhou o prato seco e disse: rapaz, eu sou filho. O meu prato está cheio. Eu disse: como assim, Marcelo? Literalmente teu prato tem nada. Mas ele disse: eu sou filho. Isso alterou completamente a perspectiva. O prato dele estava cheio, ele tinha comida? Não. O que mudou? Ele caiu em si. Eu sou filho. A mente de Cristo nos torna filhos. Amém? Essa parábola nos mostra, apesar de ser, sabe, ele se comportava como um empregado, como um pobre. Ele se comportava como uma pessoa que não era filho. Os seus atos e pensamentos eram de escravo. O escravo da ganância, da mentira, do orgulho, e a forma de ver o mundo. Essa forma de pensar levou ao fundo do poço, ao ponto de querer comer a comida dos porcos. Quando você muda o seu pensamento, aquilo que você acha que não tem nada, se torna diferente. Eu estava conversando com José, essa semana, foi José? A gente foi lá lavar ali o sofá, e aí eu disse: José, essa bicicleta aqui. Eu disse: rapaz, tantas pessoas, né, trabalham com essa bicicleta, às vezes a gente visualiza, não, porque eu tinha que ter um carro de luxo para fazer um Uber bem legal. Começa com a bicicleta, meu irmão. Começa com algo que você pensa: Senhor, tu vai me abençoar aqui nessa bicicleta. Você vai me abençoar algo que eu tenho, porque eu sou filho. Eu sou filho. Tenha atitudes de filho. Amém? Ao ponto de ele querer a comida dos porcos, porque a mente dele estava escravizada. Nossas atitudes, somos parecidos com esse filho. Vivemos procurando aquilo que já possuímos. Como o filho nessa passagem, ele precisou cair em si. O que ele possuía? Nada. Nada. Depois que ele mudou a sua mente, ele disse: oxente, eu possuo tudo. Eu sou filho de Deus. Espera aí, eu sou filho do meu pai. Lá até os empregados comem melhor. Ele deixou aquilo dali, os porcos, e foi para onde ele deveria estar, como filho amado de Cristo. Isso fez toda a diferença na sua vida. Que tipo de pensamento distorcido estou precisando vencer? Quais têm sido as minhas respostas em relação aos meus erros? Eu tenho reconhecido esses erros? O que eu tenho voltado para pensamentos que já... Eu tenho voltado os pensamentos a quem já sou em Cristo? Porque o pensamento é o que fez a diferença aqui. Ele caiu em si. Eu sou filho. Tudo se levantou contra, dizendo a ele: você não é filho. Até ele cair em si e dizer: eu sou filho. E tudo mudou. O pensamento
de filho fez a diferença na vida dele. Amém? E o segundo posicionamento que eu queria é o posicionamento de proatividade e de coragem. Vou agora passar o segundo posicionamento para vocês. Mas Marcelo, o que tem a ver esse pensamento de filho, essa livre como devo ser? Vamos colocar aqui algo prático também. Quem gosta de jogar aqui dominó, vai gostar disso aqui. Que bom, já estou vendo que as pessoas levantaram a mão. Se eu gosto de jogar dominó e tal, eita, para vivermos livres em Cristo Jesus, temos que ser livres e ter atitudes livres. Amém? Eu pensei aqui nessa pedra. Nessa pedra aqui eu tenho segurança. Ela vai cair? Não tem nem como cair. Às vezes é uma atitude que eu vou levando algumas atitudes que vai me trazendo algum perigo. Eu vou gastando muito mais no cartão de crédito que eu deveria gastar. E aí eu começo a ficar com medo. Opa! Eu tenho um carro e eu ando com o IPVA atrasado. Aí eu começo o quê? A ter medo de sair na rua, porque pode ser uma blitz. Eita, a blitz está, olha, eita, consegui passar por essa blitz. Não é? Quer dizer que você não vai viver atemorizado. O certo é você não andar com o carro, com o IPVA atrasado. Olha o temor aí. Aí as mulheres vão lá e dizem, olha, é o seguinte, eu vou fazer o cabelo, mas depois eu pago a você, sabe? Depois eu lhe pago. Aquele cabelo, aquela chapinha, não é verdade? E aí, né, Roberta? Aí eu passo pela frente ali da cabeleireira e disse, rapaz, eu não vou passar mais ali. Sabe por quê? Eu estou devendo aquela mulher. E aí eu passo de largo. Eu vou pelo outro caminho. Olha, mas aí pode ser que ela mora aqui no Ibura. Ela pode me encontrar ali à direita. E aí não tem jeito. Mas eu vou tentar, sabe? Eu vou tentar para ver se passa. Ela me encontrou. Não teve jeito, você riu. E aí acontece a mesma coisa, você ri. Eu me encontrei com ela. A blitz me pegou. E aí? Quando esperamos que não resolvemos as questões pendentes, deixamos de resolver para depois, viramos escravos do medo. O medo nos aprisiona. Eu já não saio de carro da mesma forma. Olha aí, ó. Olha o Waze aí, ó. Para ver se... Infelizmente não tem um Waze para cabeleireira, né? Ela vai te pegar porque não tem Waze. Mas essa é a verdade. Aquilo acaba nos aprisionando. O cartão de crédito começa a aumentar. Aí você não vai resolvendo. Você vai deixando para depois. Você não está tendo coragem. Eu queria que você lesse uma palavra bem conhecida. Que está em 1 Samuel, capítulo 17... do verso 44 ao 45. 1 Samuel. É muito conhecida essa passagem. Ela fala da luta. Diga, luta. De Davi e Golias. Olha, não é que a cabeleireira seja o Golias, né? Vamos lá. Mas disse o filisteu a Davi, vem a mim. O que tem escrito? Vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e a bestas do campo. Davi, porém, disse aos filisteus, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém venho a ti em nome do Senhor dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Vamos passar para frente, para o outro versículo? Tem que passar para o outro. Versículo 48 e 49. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao
a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra com uma funda, lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Essa passagem me lembra algo muito interessante da coragem de Davi. Ele não ficou parado, ele não ficou se escondendo. Ele fez o quê? Ele correu ao encontro. Ele teve coragem de enfrentar. Nesse momento que você está com problemas, o melhor que tem que ser resolvido, ter essa atitude de proatividade e coragem, é você ir de encontro. Não é deixar o cartão de crédito aumentar, mas tentar fazer um acordo, tentar pagar, tentar trabalhar mais. Não é deixar a cabeleireira lá sem nenhuma satisfação. Às vezes é só uma satisfação. Olha, eu estou aqui para te dar uma satisfação. E aí você fica livre. Amém? Às vezes deixa eu chegar lá e dizer, olha, o IPVA está atrasado, beleza. Ou para com o carro, ou chega lá. E ó, você tem como parcelar isso aqui? Como é que faz no cartão? Alguma coisa desse tipo? Seja livre. Enfrente, tenha coragem. Apresse-se em resolver. Então Davi, ele não esperou Golias, ele foi ao encontro. Pareceu Golias tão grande, não é verdade? 3 metros de altura, tal. E depois, olha, porque o nosso Deus, ele é muito maior. O nosso Deus é muito mais poderoso. O Deus que habita em você é maior, porque você é filho. Quando esperamos e não resolvemos as questões pendentes, deixamos para resolver depois, viramos escravos do pecado que cometemos, ou aquela mentira, aquele jeitinho, uma verdade que precisa ser dita. Não se omita a situação. É como um quarto bagunçado. Opa, como assim, Marcelo? O quarto está uma bagunça. E aí você vai jogando mais bagunça. A tendência é que vire aquele quarto. E aí você até chama, dá um nomezinho a ele. O quarto da bagunça. Que coisa interessante. Gente, eu não estou nem sabendo desse quarto aí. Não é não, Wagner? Estou nem sabendo. Mas é o carro da bagunça. Opa! O cara entra no carro, meu Deus. Tem até um cheiro aqui. Sei lá o que tem. Meu irmão, foi um óleo que caiu aí na mala. Eu não sei nem o que é. Eu só sei que está aí. Mas todo dia eu vou resolver esse negócio. Mas nunca resolve. Meu irmão, tenha coragem. Aquilo que você não declarou, declare. Aquilo que você só procrastina, faça hoje. Vou dizer assim, ó, hoje. Resolva. Hoje. Resolva hoje. Amém? Então, essa atitude de coragem, eu falo que, em nome de Jesus, resolva o quanto antes, seja livre. Essa atitude proativa nos leva a vitórias constantes, nos liberta. Deixar para resolver depois os problemas, só cria o quê? Uma mente aprisionada. Não deixe para resolver depois. Resolva ontem. Seja proativo. Eu não sei se vocês já viram falar aqui dessa questão da proatividade. Vamos dizer que eu sujei esse prato aqui. Esses pratos estão sujos. Vou contar uma história a vocês aqui. Isso lembra logo lavar prato, né? Os maridos, olha, menina. O que acontece? Eu fui comer numa casa, fui visitar uma casa. E aí tinha um prato maravilhoso, eu fui comendo. Comi tanto, chega a dar vontade de dormir, não é não, Wagner? E aí, eu cheguei lá e tinha 5 pratos sujos, diga, 5 pratos sujos. E 5 pratos limpos. E aí eu peguei o prato limpo, comi. Quando eu cheguei lá, disse, rapaz, já estou cansado. Feito o café da manhã, né? Estou cansado. E aí eu fui lá e deixei esse prato sujo. Ficou 6. Aí teve uma outra pessoa que chegou, tal, comeu tudinho. E aí foi lá na casa de Lívia.
E sujou o prato. Eu disse, "Oxe, eu vou ser um cara educado. Vou lá e lavo o prato que eu comi." Cara educado, velho. E existe uma outra pessoa que chegou. Ele sujou o prato. Ele pegou o prato dele. E além de ter lavado o prato dele, ele lavou os outros 5 pratos. E agora ficaram 10 limpos. Essa é a atitude proativa. Porque noutro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Andar como filho da luz é fazer a diferença. Na hora que você faz uma coisa dessas, aí é a diferença do filho. Porque Deus é luz. Vamos abrir em 1 João, capítulo 1, verso 5. E tem escrito, eu acho que já está aí. Essa é a mensagem que deles ouvimos e vos anunciamos. Vamos repetir, que Deus é luz. Mais forte, Deus é luz. E não há nele trevas nenhuma. Deus é luz e não há treva nenhuma. Deixa eu te dizer, não tem nenhum prato sujo. Não tem nenhuma cama desforrada. Não tem um jeitinho. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se andarmos na luz como Ele está na luz, se andarmos em comunhão com nossos irmãos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Amém? O sangue de Jesus. A gente acabou de fazer a ceia, ter a mesa aqui, o sangue que nos purifica de todo pecado. Jesus, Ele nos purifica de todo pecado. Ele morreu e ressuscitou. E Ele vive para todos sempre. Amém? Então ande com a vida de acordo como ela é. Seja organizado. Seja limpo. Seja proativo. Você é filho, proativo e tem coragem de enfrentar as dificuldades que vêm pela frente. Marcelo, vão ter nenhuma dificuldade? Você está enganado. Vão ter dificuldades. Jesus disse, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Nesse mundo você terá aflições. Mas tem de bom ânimo. É isso que a palavra diz. Tem de bom ânimo. Tudo que se levanta contrário às circunstâncias da vida, tem de bom ânimo. Isso vai passar. Porque essa leve e momentânea tribulação não se compara ao eterno peso de glória a de ser revelado. Aquilo que já foi revelado, o mistério estava obscuro, que agora está revelado, que é Jesus para nós. Vivemos de acordo como Deus tem feito. A proatividade deixa claro que você está pronto para servir. No exemplo, fala de 3 perfis. Qual é o perfil proativo? O que lavou todos os pratos. Então tenha um posicionamento de livre. O primeiro posicionamento foi um posicionamento de filho. E o segundo foi o quê? Posicionamento de proativo e de coragem. Amém? E o terceiro posicionamento que eu vou passar para vocês é o posicionamento de livre. E aqui eu vou fazer algo que muitas pessoas acabam até fazendo, executando no dia a dia. Eu vou aqui entrar numa casa, tá? Eu vou entrar numa casa e vou demonstrar para vocês o que as pessoas fazem muitas vezes. Né, Alisson? A pessoa entra na casa e abre a porta. Tem a chave é Cristo. E a chave eu abro. Eu digo, Jesus, eu confesso o Senhor como o único Senhor e Salvador da minha vida. Opa, essa porta está precisando de um olhinho. Está precisando de um olhinho. Opa. Quantas vezes a mulher falou, olha, marido, bota um olhinho aí. Aí ele abriu a porta. Mas essa não é a porta de Jesus não, tá? Jesus tem uma porta bem lubrificada, novinha. Não é verdade? A porta de Jesus está muito melhor. Mas eu entro na casa assim como eu estava antes.
sabe? O cara não botava nem nada na porta. Só que eu acabei de entrar, eu quero passar para lá de novo. Eita, vou bater na porta. Bora. Eu quero sair. Não tem como sair. Olha, eu batendo na porta aqui, não tem como sair. Ninguém vai falar comigo mais. Depois que você confessa Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, você é livre. Que legal. Eu sou livre, eu sou salvo em Cristo. Não tem como eu sair novamente. Mas eu vou sair da porta de novo. Vou entrar novamente. Vou bater na porta dessa vez, né? Eu bati na porta. Entrei novamente. Entrei na porta. Eu tenho agora um pensamento de livre. Pensamento de filho. Chego lá, está a mesa cheia. Não é assim, Jesus? Uma mesa farta, cheia. Eu venho aqui com o meu gelinho. Olha, vou até tirar aqui, lembrando de Michele, do gelo. Eita, Michele, olha, o gelo até se ligou um ao outro. Mas aqui eu tenho o gelo maravilhoso. Olha, a Michele que gosta de gelo. Uma água melhor do que refrigerante e suco. É uma água bem gelada. Está lá Jesus te esperando na mesa. E aí tu senta à mesa e toma uma água gelada, tudo bem. Lugar de filho é assim. Lugar de filho, mesmo com as circunstâncias da vida, ele para e bebe uma água gelada. Jesus, que coisa maravilhosa. Isso tu estás me ensinando algo. Eu vou enfrentar isso aqui, Jesus. E eu sei que no final, todavia me alegrarei. Apesar das circunstâncias que me mostram, todavia me alegrarei. Esse é o pensamento de filho. É uma água gelada. Não é aquele negócio de beber água gelada e ficar curado, não. É uma água de filho. Para ficar livre. Para estar livre. Porque você é livre. Você é filho. Livre como devo ser. Eu sou filho. O servo não fica para sempre em casa. O servo, na verdade, não participa da mesa. Mas o filho, sim, ele participa da mesa. João capítulo 8, verso 35 e 36. Vou ler aqui para vocês também quiserem me acompanhar. Afirmam que o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, verdadeiramente sereis livres. Ora, o servo não fica para sempre. Volta lá naquele versículo. Ora, o servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente, eu sou livre. Essa passagem enfatiza a verdadeira liberdade que vem de Jesus, que é a libertação total e pessoal. Não apenas uma libertação externa ou de aparência, mas o espírito, alma e corpo. O Senhor nos liberta. A partir da nossa decisão de crer no Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador das nossas vidas, nos tornamos livres nele. O que é livre é desfrutar dessa condição. Pare de agir como escravo em várias áreas na sua vida, na vida financeira, na sua família, no seu trabalho. Seja livre. O Espírito Santo quer que você seja livre. Não aprisionado, mas livre. Sabendo que Jesus já te deu. Ele já te deu quando você recebeu a Cristo. Essa liberdade em Cristo. Nada vai te aprisionar. Olha, tem uma das coisas que a gente falou agora há pouco, que é tão simples. Mas o inimigo, ele quer tanto te aprisionar. Porque às vezes uma satisfação, sabe? Uma ligação. Algo desse tipo. O que eu mais vejo, pessoal, eu trabalho com essa parte de administração de imóveis, de vendas. As pessoas, Paulo também trabalha, não é verdade, Paulo? Com vendas. É o vendedor se esquivar
do cliente. Ele começa a não atender a pessoa. Aí você já nota que o cara tem algo que não é de filho. E se o cara dizer que é cristão, aí é que você vai dizer a ele, você não está tendo atitude de filho, mas de escravo. Atenda, dê uma satisfação. Não pode atender naquele momento, diga, não posso atender nesse momento. Nesse momento eu estou participando de uma reunião, mas volte a ligar, diga, meu amigo, o que é que você quer? Fale a verdade. Seja proativo. O que a gente tem? Seja livre. Porque quando você não tem essa proatividade, essa liberdade, você vira escravo. E o que é que Jesus quer? Que você seja livre. Portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você sair daqui com esses versículos em sua mente, tudo aquilo que você fizer, verdadeiramente sou livre. Verdadeiramente sou livre. Jesus está na minha vida. Eu sou filho amado. Isso vai fazer a diferença. Quando você chegar na sua casa, aquilo está desorganizado. Eu sou livre. Vou me libertar dessa desorganização. No meu carro, eu vou lavar hoje. Vou limpar hoje esse carro. Aquela ligação, eu vou fazer hoje. Verdadeiramente sou livre. Diga para a pessoa que está do seu lado assim, você é livre. Amém? Você está olhando para uma filha de Deus, um filho de Deus. Então você é livre. No seu trabalho, na sua casa, na igreja. Principalmente, porque aqui dentro é maravilhoso. Eu sou livre, sou livre. Quando chega lá fora, eita, aquela ligação. Todo dia eu vou fazer e não faço. Todo dia eu vou realizar e não realizo. Realize hoje. Verdadeiramente, você é livre. Porque Jesus, Paulo, ele já recebeu o mistério e já passou para nós. A graça revelada em Deus. Em Efésios capítulo 3, verso 1 ao 7. Diz assim, porque por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, para convosco me foi dada. Como foi esse mistério manifestado pela revelação? Como antes pouco vos escrevi. Por isso, quando lerdes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifesto aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então foi revelado a quem? Aos filhos. Estão aqui comigo? Revelado a quem? Aos filhos. A saber que os gentios são cordeiros e de mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Quando a graça do Evangelho nos é revelada, passamos a compreender que mesmo diante das dificuldades, temos uma identidade. A identidade de filho. Então, quando você está no seu trabalho, quando você está com os seus irmãos, na igreja, na casa, você está disponível para servir? Você está disponível a servir na igreja? Você está disponível a servir na sua casa, na casa do Senhor, a Deus? Você está disponível lá no seu trabalho? Porque não é a minha parte carregar. Então eu olho, aquele saco pesado do irmão que está lá, vamos dizer, e o irmão não está podendo carregar. Eu estou livre, estou sem nada, está tudo resolvido na minha vida. Não tenho nenhum boleto para pagar, eu tenho até uma aplicação, mas o irmão está com o saco pesado. Ou a pessoa, o seu amigo, você veio para servir. E aí você não se dispõe a carregar. Aí se você fizer isso, e carregar o saco com a outra pessoa, fica mais leve. E aí acaba a outra pessoa
não tendo mais aquele fardo, porque você disse a Ele: Jesus te ama, você é filho, confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e isso vai fazer toda a diferença na vida dele. E ele também vai ser livre. Porque eu sou livre agora, não preciso passar a liberdade para as outras pessoas. Como assim? As outras pessoas estão aprisionadas, precisam dessa liberdade também. Queria convidar você a estar de pé nesse momento. Fique de pé. Estou convidando você a ficar de pé só. Você é livre. Amém? Você é livre para andar, você é livre para correr, pular, né, Wagner? Você é livre. Você pode se exercitar. Olha, eu queria sair do lugar e queria para o outro lugar. Você é livre. Porque não tem nada que te prenda. Existem pessoas que não conseguem, por exemplo, sair de um lugar para o outro. Porque estão aprisionadas. Olha, eu não consigo ficar aqui. Eu não consigo passar para esse lado. Eu não consigo ir para o outro lugar. Não ser mais escravo significa liberdade em Cristo, amém? Ter atitudes novas, refazer aquilo que continua praticando errado e mudar. Mude, gire a chave, ó. Gire a chave, resolva. Viva uma vida nova em Cristo. Cuide de pessoas que precisam ser libertas, saradas e curadas. Amém? Passando a ideia de que é possível ser essa pessoa. Livre. Filho. A diferença, quando você chega no trabalho, a pessoa nem te oferece nada, uma bebida, uma coisa. Não, olha, ele é filho. Olha, não oferece uma gambiarra para ele não, esse negócio de imposto errado. Olha, ele é filho, não vai fazer nunca isso. Ele é filho. Ele não vive outra vez atemorizado. Não é isso que o Espírito quer que você viva. Quer que você seja livre como deve ser. Vou ler o versículo primeiro que eu li aqui para vocês. Queria convidar o pessoal do louvor. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Diga, porque não recebeste. Mais forte, porque não recebeste. Para outra vez viveres em temor. Mas vamos repetir agora. Mas recebeste o espírito de adoção de filhos, o qual clamamos, Abba, Pai. Você é filho, diga eu sou filho. Diga eu sou filha. Você é livre. Seja livre. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Seja livre, meu irmão. Seja livre, minha irmã. Você é livre em Cristo. Eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor, porque Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória e todo louvor e majestade. Queria que o teclado tocasse um pouco. Vamos orar em Deus. Vamos pedir ao Senhor que saiamos daqui livres e com a mente, com foco no que eu vou fazer quando sair daqui. Amém?